Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no sábado passado, Jair Bolsonaro falou sobre sua relação com o ex-motorista de seu filho Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em cuja conta o COAF identificou uma movimentação atípica de R$ 1.200.000. O presidente eleito também deu sua explicação sobre os R$ 24.000 pagos à sua esposa Michele. Em relação à declaração do valor no imposto de renda, disse que se errou, arca com a responsabilidade. Eu conheço o senhor Queiroz desde 1984, então vamos aí, 34 anos. Depois nos encontramos novamente, eu, deputado federal e sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Somos paraquedistas. E nasceu ali continuamos com amizade. Em muitos momentos estivemos juntos, em festas, em eventos, mais barato possível, até porque me interessava que tinha uma segurança policial ao meu lado. Por tempo depois fui trabalhar com meu filho. Em outras oportunidades, eu já o socorri financeiramente. Nessa última agora, houve um acúmulo de dívida pai dele para comigo e resolveu então me pagar com cheques. Não foi um cheque de R$ 24.000, não foi um cheque. Nem 6 cheques de R$ 4. Foram, na verdade, 10 cheques de R$ 4.000. E assim foi. Eu não botei na minha conta porque a questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento que ele está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo por cheque nominal, meu Deus do céu. Isso é uma coisa normal, natural, isso não existe. Eu espero que ele se explique. Eu não conversei com ele. Se ele quiser conversar comigo, eu acho que não seria prudente, mas eu conversaria. O Flávio ele repassou a história, que ele disse que teve uma história com o Vicente. Muito rapidamente, o Flávio está bastante abatido também. Na conta do Queiroz, eu não tenho nada a falar, eu não conheço a conta dele. Foi da minha esposa, já pode considerar na minha. Só não foi na minha conta por questão de mobilidade minha, que o olho do atarefado o tempo todo para ir em banco. Pode considerar na minha conta. Olha só, um volume de que foi um empréstimo, esse avulso mando, eu não posso de um ano para outro dar mais 10 mil, mais 15 mil. Se eu errei, foi avolumando o empréstimo. Se eu errei, eu arco a minha responsabilidade perante o fisco, sem problema nenhum. A maior parte dos depósitos em espécie na conta de Queiroz coincidem com as datas de pagamento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 9 ex-assessores do filho do presidente eleito repassaram dinheiro para o então motorista, cujo casebre teve imagem divulgada, reforçando a suspeita de que o destinatário final não era ele. Em transmissão nas redes sociais, Jair Bolsonaro voltou a comentar o caso, dizendo que se algo estiver errado, que paguemos a conta, e reafirmando que combaterá a corrupção em seu governo. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado, e pelo que me consta, o senhor, esse assessor nosso, será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Da minha parte, estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse assunto, Tenho sempre colocado aí à disposição. E o que a gente mais quer é que seja esclarecido o mais rápido possível, seja apurada as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz, ou de ninguém, que afinal de contas o Queiroz também não estava sendo investigado, foi um vazamento que houve ali, não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo, nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar à conclusão. Dói no coração da gente? Dói, porque nós temos de mais firme, é o combate à corrupção. E aconteça o que acontecer, enquanto for presidente, nós vamos combater a corrupção usando todas as armas do governo, inclusive o próprio COAF, que está indo agora do planejamento, a partir do ano que vem, para o Ministério da Justiça. Um grupo de deputados, no entanto, já iniciou estudos para barrar a vinculação do COAF ao Ministério da Justiça. Eles acham que se o órgão ficar nas mãos de Sérgio Moro, a fila de enrolados será grande. Mas a Constituição garante ao presidente da República a mudança por decreto, sem a necessidade de autorização do Congresso. Já Flávio Bolsonaro, após a live do pai, enviou nota ao antagonista, na qual afirmou que não fez nada de errado e que não existe passar a mão na cabeça de quem errou.
O deputado estadual e senador eleito criticou a mídia por não detalhar que a movimentação na conta do ex-assessor foi de R$600 mil que entraram e R$600 mil que saíram, mas reconhecendo que o valor ainda assim é alto, alegou que deve ser esclarecido por Queiroz, que tomou a decisão de falar somente ao Ministério Público. Isso é ruim para mim, mas não tenho como obrigá-lo, acrescentou Flávio, dizendo-se angustiado, querendo que tudo se esclareça logo. Enquanto Queiroz não se explica, de fato, as especulações sobre o caso desgastam os Bolsonaro. Na hipótese mais comprometedora para Jair, ele teria comandado e se beneficiado de um pedágio bolsonarista, ou seja, um esquema ilícito de coleta de taxas dos salários dos empregados em gabinetes de membros da família. As variações dessa hipótese, descendo em escala de comprometimento, seriam Flávio ter comandado o esquema sem conhecimento do pai ou Queiroz ter comandado esse ou qualquer outro esquema sem conhecimento de Flávio nem de Jair. O gabinete de Flávio empregou duas filhas de Queiroz. Uma delas trabalhava como personal trainer e passou para o gabinete de Jair. De acordo com o COAF, Natália Queiroz repassou ao pai R$84 mil entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Resta saber também como ela conciliava a profissão de personal badalada de personalidades cariocas com as atividades de gabinete. Em relação à informação de que outro assessor, o tenente-coronel Wellington Cérvulo, passou 248 dias em Portugal enquanto trabalhou com ele na Alerj, Flávio alegou que a família do policial tem cidadania portuguesa, mudou-se para o país europeu, que Wellington os visitava esporadicamente e que trabalhou normalmente até ser exonerado. Nas redes sociais, Flávio divulgou e-mail de 2016 e defendeu que Wellington tinha direito a férias acumuladas, em razão também de vínculo com órgão da Polícia Militar. Apesar do foco do debate público no gabinete do filho do presidente eleito, o relatório do COAF citou os nomes de 21 deputados estaduais do Rio. E adivinhe de qual partido é aquele cujos assessores movimentaram o maior volume de dinheiro. Do PT, claro. Mais um indício de que o partido geralmente acusa adversários de algo que petistas já fizeram igual ou pior. 4 assessores do deputado André Ceciliano, do mesmo PT, de Lula, Dilma Rousseff e Paulo Pimenta, movimentaram um total de R$49.300.000. Já o gabinete do deputado Paulo Ramos, do mesmo PDT de Ciro Gomes, é o segundo da lista, tendo registrado movimentações atípicas de R$30.300.000. O quarto lugar, aliás, também é do PDT. Já o sexto é do gabinete de Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente no governo Lula e hoje deputado estadual no PSB. O gabinete de Flávio Bolsonaro aparece apenas em 17º lugar, atrás até do de Eliomar Coelho, do PSOL, que está em 16º com R$1.700.000. Claro que todas essas movimentações têm de ser apuradas e eventuais envolvidos em esquemas ilícitos punidos, sejam eles ou elas quem forem. Mas o deputado federal do PT, Paulo Pimenta, que foi à PGR contra a família Bolsonaro, não vai cobrar a investigação do petista André Ceciliano e dos demais deputados de velhas linhas auxiliares do PT? Ninguém do partido vai tomar providências similares? Ou o PT, como sempre, quer limpar a própria sujeira na eventual sujeira dos outros? Por falar nisso, o Ministério Público Federal reforçou o pedido de condenação para Lula e mais 12 réus na ação penal referente ao sítio de Atibaia. O MPF também pediu que os envolvidos no esquema percam os bens ou valores obtidos por meio dos crimes, além da reparação dos danos em favor da Petrobras, no valor de R$155 milhões. A sentença sobre o caso deve sair no início do ano que vem. Luiz Cláudio da Silva, filho de Lula, também está na mira da Justiça. Marcelo Odebrecht anexou novos e-mails ao processo sobre a relação da empreiteira com Luleco. O material reforça o que já foi delatado. Quem está mesmo com medo de ser presa é Dilma Rousseff, em consequência da delação de Antônio Palocci. Sua defesa apresentou petição à Justiça dizendo que ela está à integral disposição para prestar qualquer esclarecimento. Já Fernando Haddad foi condenado a pagar R$ 79.182 a Edir Macedo por tê-lo chamado de fundamentalista charlatão durante a campanha eleitoral. E o PT ainda sofreu novas derrotas da Justiça, enquanto Jair Bolsonaro era diplomado como presidente eleito, dizia que governará para 21 milhões de brasileiros sem distinção e ouvia a ministra Rosa Weber desandar a dar lições de direitos humanos. A juíza Carolina Lebos, de Curitiba, negou um pedido de visita de membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado ao presidiário Lula.
Carolina lembrou que o lugar em que Lula está preso já foi inspecionado por diversas comissões parlamentares, incluindo os mesmos senadores que solicitaram a nova visita, entre eles Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias, e que nenhum dos relatórios feitos nas visitas anteriores mostrou irregularidades efetivas na prisão. Já o corregedor Humberto Martins arquivou um dos procedimentos contra Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça, pelo episódio envolvendo o desembargador e ex-filiado ao PT por 19 anos, Rogério Favretto, que quase levou à soltura de Lula em julho. Para Martins, não há indícios de que a atuação de Moro tenha sido motivada por má-fé ou vontade de afrontar a decisão de Favretto. Resultado, o CNJ adiou a discussão sobre os demais procedimentos administrativos contra o ex-juiz da Lava Jato. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ainda negou 3 pedidos de Dilma Rousseff para anular o processo de impeachment de 2016. Moraes argumentou que cabe somente ao Senado decidir sobre o impeachment, não sendo possível ao STF rever a condenação. O TSE já arquivou 2 ações do PT para declarar Jair Bolsonaro inelegível, por suposta coação dos empresários Luciano Hang, da Havan, e Denison Moura, da Comeco, sobre funcionários. Mas, como se não bastassem tantas derrotas, agora o PT pede a cassação de Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão em 2 novas ações no TSE, às quais o corregedor Jorge Mussi deu seguimento, notificando as defesas a apresentarem suas alegações. Numa delas, o partido acusa abuso de poder econômico por meio do uso indevido de meios como o WhatsApp. Na outra, aponta uso eleitoral de programas da TV Record. Este é o PT que, depois da eleição de 2014, acusava Aécio Neves de não saber perder. Por falar em Aécio, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumpriram mandados expedidos pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF, em imóveis do senador Tucano e da irmã dele, Andréa Neves, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. De acordo com depoimentos de Joesley Batista e Ricardo Saldi, do grupo JF, Aécio captou R$ 128 milhões em vantagens indevidas, sendo 109 milhões e 300 mil para a campanha à presidência de 2014. Do valor total, segundo a PGR, foram doados R$ 64 milhões e 600 mil a diretórios e candidatos tucanos naquele ano, R$ 20 milhões ao PTB e 15 milhões ao Solidariedade de Paulinho da Força em troca de apoio à candidatura de Aécio e mais R$ 10 milhões 380 mil para candidatos do DEM, PTN, PTC, PSC, PSDC, PTdoB, PEN, PMN e PSL, anos antes, obviamente, de Jair Bolsonaro filiar-se ao partido. Vale lembrar que em 2014 a JBS, do mesmo grupo JF, havia separado também R$ 40 milhões para o PT e sua campanha presidencial, segundo Ricardo Saldi, mas as demandas ou pedidos de propina eram tantas que ao final da eleição a empresa havia repassado cerca de R$ 350 milhões para o PT. Saldi contou ter comprado, a pedido do tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, partidos da coligação da chapa Dilma Temer, como PR, PP, PRB e PCdoB. As empresas de Joesley Batista, obviamente, financiavam as candidaturas rivais de PT e PSDB para obter decisões favoráveis de quem quer que fosse o presidente eleito. E na disputa entre quem trapaceava mais para chegar ao poder, o PT acabou vencedor. De resto, a Comissão Especial da PEC do fim do foro privilegiado aprovou a proposta, que agora precisará do aval do plenário da Câmara dos Deputados. O texto prevê a manutenção do foro privilegiado apenas para os chefes dos 3 poderes, presidente e vice da República e presidente da Câmara, do Senado e do STF. Uma vitória parcial da pressão popular. Já o ministro do STF, Luiz Fux, determinou a prisão de Cesare Battisti após pedido da Interpol e abriu caminho para a extradição do terrorista italiano. Mas a Polícia Federal informou que Battisti estava foragido. Pois é, Lula deu asilo a um terrorista que foge para não ser preso. Mas os desdobramentos desse e de outros casos você acompanhará em detalhes na semana que vem. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço